Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? Estamos aqui novamente, né? E nessa unidade, né, na unidade 3, a gente vai estudar uma questão sobre concordância nominal e verbal, tá bom? E ao final desta unidade, a gente tem que saber, né, redigir textos com clareza, usando a concordância nominal e a concordância verbal, tá bom? Outra coisa, né, eu sempre falo muito com todos os meus alunos, né, quando eu vou ensinar essa questão de concordância, infelizmente tem muitas regras que a gente tem que gravar, tá bom? E também uma coisa que ajuda muito é que a gente escreva textos, né, de acordo com as regras, né, de concordância nominal e verbal, é que a gente leia, né, ou também assista a programas ou a filmes que eles vão usar a concordância nominal correta, né? Ou seja, de acordo com as regras gramaticais. Beleza? Vamos lá? O que é a concordância nominal, gente? A concordância nominal, né, é quando os termos que dependem do nome, né, do substantivo, tem que concordar com ele em gênero e número, ou seja, em singular, em plural, em feminino e masculino, beleza? Por exemplo, os nossos médicos descobriram a cura da doença, né? Então, médicos tá no masculino, né, e no plural. E também o pronome nossos, né, tá no masculino e no plural. Então, um está concordando com o outro. Passamos bons momentos juntos. Momentos é uma palavra masculina, né? Os momentos. E aí, momentos também tá no plural. Então, bons vai ter que concordar com ele, né? Em gênero e número, né? Ou seja, já que um está no masculino e no plural, o outro também tem que estar no masculino e no plural. Tranquilo? E aí acontece alguns casos especiais. Por exemplo, os adjetivos, né? O adjunto adnominal em relação a dois ou mais substantivos. A vontade e a inteligência humana, né? Ele pode ser a vontade e a inteligência humanas, né? Porque eu tenho dois termos, ou então vai concordar só com um. As conquistas e as descobertas portuguesas, né? Nesse caso, ele está concordando em gênero e número, né? Com os dois elementos. Quando são gêneros diferentes, né? Normalmente o adjetivo ele vai concordar com o mais próximo, ou vai ficar no masculino plural. O carro é a bicicleta envenenada, né? Porque está completando com o mais próximo, ou então vai completar, ou vai ficar no masculino plural, né? O carro é a bicicleta envenenados. O trabalho e as realizações conseguidas, né? Conseguidas porque está concordando com a palavra realizadas, né? Realizações, desculpa. Ou então eu posso dizer, né? O trabalho e as realizações conseguidos, né? Que vai sempre, pode ficar também no masculino e no plural. Olha só, quando o advérbio ou adjetivo, né? Ele é anteposto, ele concorda com o mais próximo. Por exemplo, observaram-se boa disciplina, estudo e trabalho. Então, boa ele está concordando com a palavra disciplina, né? Ou seja, o mais próximo. Tem outra regrinha, né? Um substantivo com dois ou mais adjetivos, ele pode ter três possibilidades, ou seja, ele pode ter essa flexibilidade quanto à regra, né? Estudamos a civilização grega e romana, estudamos a civilização grega e a romana, ou então estudamos as civilizações grega e romana, né? Então, eu posso ter quando eu posso ter um determinante, né? Com uma palavrinha só, ou com outra, ou com as duas juntas. As palavras mesmo, próprio, só, anexo, incluso, junto, bastante, nenhum, leso, meio e particípios verbais, eles vão concordar em gênero e número com o termo a que se refere. Por exemplo, quando eu falo assim, enviamos anexos às informações solicitadas. A palavra informações, ela está no feminino e no plural. Então, por exemplo, a palavra só, próprio, mesmo, anexo, né, que está sendo usado aí, também tem que ficar no feminino e no plural. Meio e bastante, quando ele funciona como advérbio, eles ficam invariáveis. Por exemplo, ela estava meio embriagada pelo sucesso. Se fosse assim, estava meia embriagada, né? Seria só a metade dela que estava embriagada, a outra estava normal, né? A palavra, né? Um e o outro, que é nenhum e nem outro, mais um substantivo no singular, o adjetivo vai para o plural. Como assim? Houve um e outro homem escolhidos para o cargo. Nenhum nem outro crime praticados
foram apurados, né? Ou seja, então quando eu tenho a palavra um e outro, ou nenhum e nem outro, mas um substantivo que esteja no singular, o adjetivo que se refere a ele vai para o plural, tá bom? Quando eu falo o mais, ou né, os, ou a, as, mais, menos, melhores, melhor, né, possível, possíveis, por aí vai. Conheci mulheres o mais encantadoras possível, né? Havia mestres os mais inteligentes possíveis. Por exemplo, o adjetivo, né, quando ele é predicativo do sujeito, né, ó, sujeito composto, pós-posto, sujeito concorda com o mais próximo ou fica no masculino plural. Por exemplo, estava morto o amor e a compreensão humana. Então, a palavra morto, né, o adjetivo morto, está concordando com o mais próximo, ou seja, com o amor. Estavam mortos o amor e a compreensão humanos. Ou então vai ficar no masculino plural, né? Por exemplo, sujeito não determinado, né? Quando eu não tenho um determinante, ou seja, um artigo ou um pronome para determinar, né? Aquele sujeito, né? O adjetivo ele vai ficar invariável. Como assim? É proibido a entrada de estranhos, tá? Se fosse assim, é proibido a entrada de estranhos, ficaria errado, né? Então seria é proibida a entrada de estranhos. Como nesse caso aí não tem o determinante, né? Vai ficar invariável. O sujeito indeterminado, né? O adjetivo ele vai concordar em gênero e número. Igual eu falei para vocês, né? É proibida a entrada de estranhos, né? Esta cerveja é boa para os rins. Se não tivesse esta, né? Aqui escrito, se não tivesse a palavra esta, a gente poderia ter dito cerveja é bom para os rins, porque eu não tenho nenhum determinante. Mas como eu tenho o determinante, né? Esse determinante aqui, esta, aí ele vai concordar, né? Em gênero e número. Os adjetivos também, né? Quando ele é predicativo do sujeito, o objeto simples, né? Quando ele é objeto simples, o adjetivo vai concordar em gênero e número. Por exemplo, encontrei tristonha, a mulher abandonada. Nesse caso, o tristonha, né, o adjetivo está concordando com a palavra mulher. Encontrei tristonhos, a mulher e o jovem abandonados. Quando são gêneros diferentes, normalmente vai prevalecer o masculino. Quando por exemplo, pode ter 100 mulheres. Se tiver um homem, né, a gente sempre vai ter que concordar com o masculino. Gente, a concordância verbal é a concordância que ela vai tratar da flexão do verbo, né? Ou seja, o verbo ele pode concordar com o sujeito em pessoa e número, né? Por exemplo, vós sois meus amigos, né? O sujeito está na segunda pessoa do plural, então o verbo também precisa estar na segunda pessoa do plural. Temos algumas regras, né? O verbo é impessoal, né? O verbo impessoal é aquele que não possui sujeito. Por exemplo, fazer está, né? Quando ele indica tempo. Ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular, né? Faz muito calor aqui, está frio, fazia 10 meses que não nos víamos. O verbo ser, quando ele indica tempo, né? Ou distância, ele vai sempre concordar com o seu predicativo, ou seja, com a sua qualidade, né? A sua característica. É 1 hora, é verão agora, né? São 2 horas, é 1 quilômetro entre São Paulo e Araí. O verbo haver, no sentido de existir, né? Ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Havia ratos no porão. Mesmo que, por exemplo, ratos esteja no plural, o verbo haver vai ficar nessa terceira pessoa do singular. Houve brigas, né, entre direita e esquerda. E também os verbos que expressam fenômenos da natureza, né? Eles sempre vão estar também na terceira pessoa do singular. Chove muito na primavera, nevou em Santa Catarina no inverno passado. Por exemplo, a concordância do verbo parecer, né? Parecer, quando ele estiver com o verbo no infinitivo, apenas um deles pode ir para o plural. As meninas parecem chorar e as meninas parecem chorarem, né? Fica esquisito, gente, mas é a regra. Concordância especial do verbo ser. Ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Ele pode concordar com o que estiver no plural. Por exemplo, tudo na vida são alegrias.
Esses perfumes são o seu sustento. Ele também pode concordar com o que for nome de pessoa ou pronome pessoal. Você é seus desejos, né? Fica esquisito, gente, mas pode ter essa regra. Seu desespero eram suas filhas. Eu sou o aluno. O professor és tu. Ele pode... Gente, o verbo parecer, ele fica invariável nas expressões sobre, que fala sobre preço, medida e quantidade. Por exemplo, R$100 é pouco. 3 metros é suficiente. 2 quilos é bastante. 10 centímetros é muito. E também, ó, a expressão de real, se é que, fica invariável. Ela é que fez isso, eu é que fiz isso, nós é que fizemos isso. Eu não vou dizer nós somos que fizemos isso, né? Nós é que fizemos isso. Concordância com o sujeito simples. Olha só. Os pronomes que e quem. Quando for o quezinho, o verbo vai concordar com o pronome pessoal antecedente. Fui eu que fiz isto, ou seja, o que está concordando com o eu, né? Com a palavrinha eu, o pronome eu. Fostes vós que fizestes isto, tá concordando com o vós, né? E o quem, né? O quem é o verbo, ele pode concordar com o pronome antecedente ou com o quem. Fui eu quem fiz isto, fui eu quem fiz isto, né? Fomos nós quem fizemos a lição ou fomos nós quem fez a lição. E também, gente, os pronomes de tratamento, o verbo deve estar sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural. Você deixou o carro na garagem? Vossas senhorias estão aqui para discutir o fato, né? Ou seja, então, quando a gente usa o pronome de tratamento, a gente usa, né, o verbo na terceira pessoa do plural ou do singular, depende do que esse pronome esteja, né? Está no plural ou no singular. O sujeito, quando ele é representado pelos pronomes interrogativos qual e quanto, e pelos pronomes indefinidos algum, muito, pouco, nenhum, qualquer, etc., seguido de nós ou vós, né? Se o pronome estiver no singular, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Como assim? Alguém de vós fez a lição? Qual de nós será escolhido? Ou se o pronome estiver no plural, o verbo concorda com o pronome pessoal. Alguns de nós fomos escolhidos, muitos de nós fizemos o trabalho. A concordância, né, verbal do sujeito simples ou composto, né, é o sujeito simples composto de algumas expressões, né? Quando forem expressões quantitativas, o verbo ficará facultativamente no singular ou no plural, ou seja, quando tem essas expressões quantitativas, né, com o sujeito simples, ele pode ficar tanto no singular ou no plural, né? Fica a critério de vocês. A maioria das pessoas partiu ou a maioria das pessoas partiram, beleza? Pode ser uma das duas. Grande parte dos alunos foi reprovada ou grande parte dos alunos foram reprovados, beleza? Pode ser essas duas, pode ter essas duas, né? As expressões um dos que, um dos alguma coisa que, uma das que, o verbo ficará facultativamente no singular ou no plural, ou seja, a gente pode usar plural ou singular. Por exemplo, ele foi um dos que trabalhou até tarde, ele foi um dos que trabalharam até tarde. Eu fui um dos alunos que fez a lição, ou eu fui um dos alunos que fizeram a lição. Quando são as expressões mais de, menos de, o verbo concorda com o numeral, né? Mais de um será escolhido, menos de 3 serão escolhidos. Cerca de 100 pessoas compareceram, né? Eu poderia falar cerca de uma pessoa compareceu. Então, sempre quando tem o mais de, o menos de, o verbo concorda com o numeral. Os substantivos coletivos, quando eles estão sem determinante, né? O verbo fica no singular. Um bando levantou voo. Quando ele tem determinante, o verbo fica no singular ou plural. Um bando de andorinhas levantaram voo, ou um bando de andorinhas levantou voo. Quando tem nomes próprios no plural. Quando ele não tem artigo, o verbo vai ficar no singular. Por exemplo, Estados Unidos produz laranja. Minas Gerais tem muito ouro. Caso, né, tenha o determinante, né, pode ter um artigo, os verbos vão para o plural.
os Estados Unidos produzem laranjas, né? As Minas Gerais têm muito ouro. Então, pessoal, como eu disse para vocês, a questão da regra, né, das concordâncias nominais e verbais, a gente precisa, né, decorar, né? Muitas delas a gente consegue aprender lendo, né, livros ou artigos ou até mesmo o material da escola, mas é importante também que a gente faça um esforço, né, para a gente aprender essas regras, tá bom? Não apenas decorar, né, mas sim aprender, beleza? Gente, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.